Então, Marcelo, E então, Paulo, como é que estás? Já parou estamos a bem? pedraça desse lado? Já parou, sim, senhora. Agora os carrinhos são todos com marcas nos capôs, buraquinhos pequeninhos, assim faz design. Quando diz os carros que andam na estrada, tipo, os carros estavam cá fora? Os carros, os capôs estavam, os carros estavam estacionados cá fora. É muito comum eles ficarem cheios de marcas e volta, se tiveres a opção de danos contra meteorologia, danos contra eventos naturais Sim. no seguro, depois o seguro cobre. E muitas vezes, às vezes, se for o carro velho, é perca total. Mas tu tiveste esse problema? Não. Ah, ufa. O meu Smart estava agasalhado entre duas paredes. Aham. Não tinha teto, mas também aquela zona Sim, sim. da garagem. Entre a garagem e a casa. E aquilo também é plástico, acho que Faz, ressaltavam. salta, Eu mandei-te a não foto. faz moça. É. Sim, sim. Acho que aquilo não faz moça. Que cena. Mas e por aí? Por aqui, tá bom, sei lá. Por acaso, quando tu disseste, pensei que ia chover, ficou nublado, mas depois não ficou. Mas está tudo fixe. Tudo fixe. Vamos então, Está-se bem. Uma semana ritmada, cheia de notícias. cheia. Tem aqui, estou a ver aqui a pauta, parece notícias ao molho. É assunto ao É molho, só a pauta. delas. Eu abri a pergunta que foi: quais são as últimas notícias sobre tecnologia da atualidade? E ele próprio disse: aqui estão algumas das últimas notícias sobre tecnologia da atualidade. Eu li e depois aqui estão algumas notícias mais específicas sobre tecnologia. Eu li no geral para perceber como é que estávamos em termos de pauta. E foi Por engraçado. acaso, eu outro dia também pensei nisso, mas dirigi-me ao ChatGPT e fiquei um bocado com o sentimento de velho. As Porque eu não sei notícias. se ele não sei se ele vai buscar se o Bing, ou melhor, se eles integraram a solução com o Bing, que eu usei através do Skype, aquela astúcia que tu nos destes, Sim. e não sei se ele integra o navegador para procurar informações recentes, porque tinha um bocado a sensação que eram notícias não muito recentes. Neste caso, por exemplo, Tenho que experimentar o Barb, que esse eu ainda posso não ler experimentei. aqui. Tem quer dizer que a Apple planeia aumentar o preço do iPhone 15 Pro Max $200, que é uma leak que se espera. A que nós vamos falar hoje, o Google Pixel 8 receberá atualizações de segurança de 5 anos, como há os iPhones e não 4. Por exemplo, tem aqui um que eu não tinha visto, mas supostamente os preços das telecomunicações aumentaram 3,9% em julho em Portugal, que é superior à média da União Europeia, que foi 2,9%. Comentaram, eu vi porque eu até recebi a informação quando estive aí de férias. E aqui, efetivamente, também os tarifários também foram aumentados, mas não foram tanto. Ou melhor, fiquei com a sensação que foi um percentual bastante reduzido. Olha, agora por acaso está aqui a ler esta, não prestei tanta atenção que é a última. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um novo algoritmo de inteligência artificial que pode diagnosticar o cancro com mais precisão do que os métodos existentes. O algoritmo foi capaz de diagnosticar com precisão o cancro da mama em 97% dos casos. É uma boa aplicação. Por acaso, é o sentimento que eu estou a começar a ter, é que a IA está-se a desenvolver de forma bastante mais especializada, mais específica. Eu, por exemplo, aqui no trabalho, ou no âmbito do meu trabalho, vou ir a uma feira para a semana. Como as empresas estão a desenvolver e integrar a IA na indústria. Eu estou Sim. super curioso para ver o que é que eles me vão falar. E olha, ainda hoje, ontem, também falar da aplicação da IA no controle visual, nomeadamente em câmaras para ver peças, para ver defeitos. Sim. E a integrar a IA nisso. Ou melhor, para explicar um bocado, para contextualizar como é que funciona, no meu trabalho temos as peças, aquelas meias luas que são decoradas. Sim. E uma das partes do processo é controle visual. Fazer um controle visual nas peças. Mas para os ouvintes, as meias luas é aquelas que nós vemos atrás nos relógios mecânicos. É o que o meu irmão está a falar. Aquela que se vê, essas meias luas. E então elas têm uma decoração que tem defeitos e tu tens que dar tens um limite inferior e superior para
aceitabilidade dos defeitos. E ao pensar numa IA, tu alimentas com muitas imagens e eu penso que consegues tirar um algoritmo que te filtre, diga qual é a peça que tem defeito e que passaria que não. Eu acho que é uma aplicação bastante simples, em teoria. A cena é que nem parece ser, porque, o que quer dizer, não parece ser difícil, entre aspas, porque tu tens o que é suposto ser, cá no teu desenho tens as medidas. É mais o medidor da peça e comparar com as medidas, só que as medidas é que podem Aquilo nem é mudar. medidas, nem estou a falar dimensionalmente, estou a falar em termos de visual, de aspecto. Aquilo é decorações, é mesmo um aspecto visual, tipo, se tiver a gravação laser, se quando metes um bocado de cor, aquilo é, metes cor dentro das letras, se ultrapassa um bocadinho, sempre se os riscos, Se fez, os esgotou riscos, ou chamam assim, riscos, diz? se esbota ou assim, imagina da letra. Por exemplo, mas se, por exemplo, as decorações que se fazem com uma, não sei como é que se chama isso, em português, é uma espécie de disco que faz uns traços para dar um efeito à matéria. Se Sim. não for uniforme, tipo, isso é um defeito, etc. Mas faz sentido, era preciso treinar tem uma boa com aplicação. muitas imagens, peças. Sim. Exatamente. Mas também Com imagens, sim, mas bom. isso era fixe, tu teres começar a guardar todas as peças defeituosas, para se num dia, se alguém quiser mesmo avançar com isso, ter um dataset Sim. Ou peças ou fotos. ou fotos. Sim. Porque se fosse a guardar peças, ao Marcelo. Tinha aqui caixas e caixas. Sim. Infelizmente. Que às vezes é quando recebes como recebemos estes dias, peças para trás de um valor de quase 20 mil francos. Isso tinha para aí 6 ou 7 mil peças. Mas Ouch. mas estava com defeito no último processo, o que é que Mas não era visual, era dimensional. Pois. É uma dificuldade que estamos a ter na produção deste novo modelo. Porque se fosse visual, metia-se ao contrário, já tapava. Estava a brincar. Ou vendia-se à China. Ou isso. Peço desculpa, bocejei. Mas pronto, avançando nesta questão das IAs, é muito promissor. E olha, eu até queria trazer, engraçado, que falava-se, pronto, o ano passado havia a fúria das criptomoedas e pronto, toda a gente investia, fundos de investimentos metiam muito dinheiro, pronto. E agora não sou muito falar e até se falava do Crypto Winter, o inverno da cripto. Como no como é que se chama a série? Da Game of Thrones, estás a dizer isso? Do Winter Game is of Coming. Thrones, exatamente, Winter is Coming. Sim, Chegou à criptomoeda, mas agora parece que o Winter passou a ano, porque está bastante estagnado em termos de notícias e os investidores não estão a investir, Sim. porque investiram quando estava super valorizado, super caros, as criptos, e agora está tudo aí para a inteligência artificial. Sim. Em termos do hype, mas também podemos ver isto como duas formas. Já houve o hype da criptomoedas e agora há o hype do AI. Eu prefiro o hype do AI do que o hype da criptomoeda, porque o AI em si parece mais útil a longo prazo. Há novas ferramentas, novos conceitos. Eu gosto mais. Sim. Veio mesmo revolucionar a indústria, sim. Ainda tem muito tem muito perfil para andar. Mas tu vês, hoje em dia, qualquer ferramenta coloca um AI nela. Por exemplo, nós já falámos para dois podcasts, meteram no Gmail, em todas as plataformas de Gmail. A Google One. E assim. Vou integrar ao Windows. Sim. Também meteram a suite do Office também. Como é que se chama? No Notion, também já colocaram isso. É uma cena que vamos ver com mais e mais frequência. E por acaso eu hoje vi uma notícia sobre a Tesla, que amanhã a Tesla vai ligar um novo computador que fez, um supercomputador, que tem 10 mil placas gráficas NVIDIA H100 GPUs. Vai fazer um cluster e gastou aqui 300 milhões de euros para fazer isto. Mas isto é ridículo. Primeiro vão ter muito processamento. Um cluster é um termo um bocado técnico, Marcelo. Um cluster é uma junção de... Sem entrar muito em detalhes. Sim.
Um cluster é uma junção de placa de coisas. Neste caso, placas gráficas. Sim. Para desmultiplicar a potência e de forma integrada. Sim. E supostamente eles já lançaram. Porque mesmo o próprio Elon Musk lançou a dizer que, como a Nvidia não está a dar feito à demand, à procura que as pessoas estão a dar, as pessoas, como quem diz, os consumidores com a AI, a pedir placas gráficas, Sim. a Tesla, ela própria está a fazer um chip, vá, para fazer processamento, que é aquele que nós já falámos há algum tempo, que encaixam uns nos outros. E vão fazer um supercomputador que é chamado Mojo. Não, Dojo. Mojo é numa nova linguagem de programação, o Dojo. E espera-se que, supostamente, julho de 2023 começou a produção do Dojo e em janeiro de 2024 espera-se que ele esteja no top 5 de computadores a nível mundial, em termos de processamento, e que vai ser equivalente a 100 mil placas gráficas destas que eu acabei de falar, que eles agora vão fazer um processador com 10 mil, ou seja, 10 vezes mais. E espera-se que em outubro do próximo ano seja 300 mil. Mas a cena é que isto primeiro vai ser para melhorar o modelo deles de piloto automático, maioritariamente. Mas é ridículo. Nessa notícia até estava a ler, e é como uma pessoa aqui diz, tipo, a Tesla não é só uma empresa de carros. Neste momento já não é. Tanto é que na bolsa ela não é valorizada como tal, ela é valorizada como uma empresa tecnológica, não uma empresa de carros. Sim, faz sentido. E agora faz mais sentido, porque havia uma altura que eu, até como investidor na bolsa, ficava um bocado reticente. Acho que não só eu, mas toda a gente ficava um bocado reticente pelas saídas, pelos manifestos que o Elon Musk fazia e pelos movimentos, pronto, por essas polémicas todas que ele gera e que gosta tanto de gerar. Sim. Mas a continuar aqui na Tesla, também foi visto na China vários modelos Tesla Model 3 Highland, chamam Highland, que supostamente vai ser o novo Tesla Model 3, mas uma versão ainda mais low cost. E eles estão na China a ser submetidos a testes de grandes temperaturas. E supostamente o que esperam é que seja mais barato e vai ter o ecrã redondo e também a luz traseira vai ser diferente. Mas o objetivo principal é reduzir o preço. É curioso chamar-se Highland e até pelas fotos que me mostras parece mais tipo parecido com o modelo, não é o S, é o qual é o outro? O Y? Aquele colgador. É o Model S Plaid. S-Play disse. Mas provavelmente Parece mais o que eles querem futurista. agora é se calhar meter o guiador, o yoke, em todos os Teslas, se calhar. Costelas, ok. Porque o guiador em si não é mal pensado, que é para a pessoa conseguir ver o dashboard. Yeah. Por exemplo, Marcos Brown diz que primeiro estranha-se, depois habituas-te. A única cena é que ele não gosta mesmo do guiador, mas ele não gosta nisto. Maioritariamente em todos os carros, que é quando as pessoas começam a trocar os botões físicos por de toque, um botão capacitivo. Ele diz tipo, Sim. que não quer a mesma cena, tipo, ele carrega, muitas vezes, teres a buzina e os piscas no volante não é a melhor coisa. Sim, e até porque eles tiraram todos os botões que até muitas coisas é no ecrã, na consola central. Sim. Já é isso. Olha, a falar no Elon e na Tesla, vais-me permitir engatar no Twitter. Porque, pronto, eu tenho uma opinião um bocado partilhada pelos movimentos que ele fez, nomeadamente comprou o Twitter, tirou o nome, vendeu tudo em leilão lá, tudo que era móveis, escritórios, com o passarinho dentro, não é, na empresa, meteu tudo em leilão. A sério? Não sabia. Sim. Que cena, meteu tudo e vendeu uma peça $100 mil. Um móvel qualquer tinha o Twitter, o pássaro. Sim. E, também foi uma forma de ganhar dinheiro. Sim, é verdade. Mas era uma marca que estava estabelecida. É mesmo
custa a crer que o que está a acontecer. que ele fez. Mas hoje em Mas dia, pronto. sempre que eu vejo vídeos no YouTube sobre o Twitter, as pessoas falam que no Twitter que agora é conhecido por X. Costumam dizer assim. Sim, ou então metem X e depois metem entre parênteses ex-Twitter. Sim. Tipo, as pessoas estão um bocado baralhadas e havia um vocabulário, twittar, tipo, agora é Xar. Tipo, Sim. pronto, já é novidade. Eu Mas a acho que as verdade é pessoas continuam a dizer Twitter. Eu pelo menos vou continuar a dizer Twitter. mas eu já começo a ouvir Xaro, É sério? um X, Xaram? tipo, X Pro. Tipo, termos, até ouvi em francês nos podcasts que tenho ouvido, o pessoal a comentar. Xaram. Que nome? Xaram. É bem esquisito. Xaro. Xaram. É bem É esquisito. tipo, postaram uma letra com mesmo. Xaram. Xaram. Em termos de promoção, é esquisito para promover. Tipo, pronto, mas o problema é dele. A dificuldade vai ser dele. Mas o que eu queria comentar sobre ele, ou sobre o Twitter, ou sobre o X, é que ele fez muitas coisas assim um bocado, como disse, a sair da casa de banho. Hoje vamos fazer assim. Mas a verdade é que ele removeu a inércia que o Twitter tinha há anos e anos, sempre a fazer a mesma coisa. Tinha uma inércia para implementar funções e ele em pouquíssimo tempo tirou 60% da staff. da staff, sim, da massa salarial. Sim. E continua a desenvolver funções em espaço de meses. Há uma coisa que Às ele vezes, disse pronto, que faz posso sentido. criticar. Porque ele quando fez isso, O quê? ele não foi realmente as pessoas que estão a desenvolver. Eles foram ao chefe do chefe do chefe. Imagina, há um ótimo líder, mas imagina a pessoa que está responsável por aquele polo, vamos dizer assim. Por exemplo, lá Sim. aqui no Porto, onde eu estou, tem 3 ou 4 chefes, Hierarquias. hierarquias acima de mim, acho que é 3 ou 4. Ok. Não importa. E ele que basicamente foi cortou a hierarquia no meio, que ele disse que não faz sentido. Se queres falar sobre uma coisa com uma pessoa, vai logo falar com a pessoa antes de ir falar com o chefe dela. Depois o chefe dela passar ao chefe dela. E depois o chefe dela passar ao chefe. E quem passa a informação, quem conta um conto, acrescenta um ponto. Sim. E E ele basicamente por acaso cortou a hierarquia é horizontal, tipo mais achatada. Uau. Sim. Mas sim, pronto. Isso já justifica o porquê que funciona melhor. Mas em contrapartida, muita gente saiu dos desenvolvedores, tipo, não gostaram e saíram. Mas é o que nós vemos, é como tu dizes. Tirou esta inércia. E ele tem tem aquela ambição de criar o super app. A verdade é que já tem uma estrutura toda feita, tipo o Twitter como ele é. E eu não acredito que seja assim tão fácil mudar. Porque as pessoas estão O WeChat habituadas. foi-se construindo baseado assim. Sim. Tipo, eu até te faço a pergunta. Eles, por exemplo, em termos de funções, agora vão Juntar o LinkedIn. criar uma função do X-Hiring. Até a piada era fácil, porque o X-Firing já está bem praticado. Sim. Essa era fácil. Sim. Para quem não percebeu, firing é despedir em inglês. Então, como ele já despediu muito, já está mais que treinado. Pronto, e agora é só hiring. E essa função vai ser implementada brevemente. Se não me engano, é na opção paga do Twitter. E merece, se bem que eu também sou crítico de dizer, achas que vai para o Twitter procurar pessoas? Pois, Diria porque não também. Portanto, se tiveres uma rede. eu acho que é sempre uma possibilidade, porque eu próprio, nos meus quem eu sigo, é tudo na minha área. Na minha área, como que é tipo de assuntos que eu gosto, estão a fazer coisas que eu gosto, tipo programadores e assim. E é engraçado ver há muita na comunidade da programação. Imagina, um comenta o outro e eles vão se conhecendo, as pessoas. Eles não me conhecem Sim. a mim, mas eu conheço a eles. Sim, mas quem sabe? às vezes acabas por conhecer pessoas assim. Sim. E é a grande magia da rede social, do Twitter, do X. Mas, por exemplo, outras funções que eles implementaram foi, pronto, ele tinha aquela cena do Space, os Spaces, acho que me chamava-se assim, que era aquelas conferências que podias organizar no Twitter. Quando veio o Covid? Covid. Sim.
Podias organizar isso para... Isso não sabia. Foi polarizado. Acho que chamava Space. Era como tu podias usar aquela cena de áudio. Como é que chamava também? Aquela que morreu um bocadinho. Não interessa. Tu podias organizar conferências com pessoas diretamente no Twitter. E agora podes também fazer vídeos, e até se tiveres a opção paga, tens a opção de escrever não sei quantos caracteres. Sim, isto que eu há bocado falei sobre a Tesla, e por acaso estava aqui a ver, porque isto se vige é tudo um post. Pronto. E isto é uma função paga e é um post. É um post que só podes fazer na versão paga, e foi uma função, um desenvolvimento que eles fizeram e que implementaram. Sim. Portanto, ele tem o seu mérito. Pode os meios ou a forma como ele faz não ser a mais adequada, ou melhor, a que agrada mais, mas a verdade é que ele está a fazer mexer as coisas. Isso não se pode tirar o mérito. Mas a ver, vamos, o que é que isto vai dar? Porque eu acredito que com essas funções todas, apesar de esta parte do Twitter Blue, a Sim. parte paga, eu acho que pode virar a começar. Eu estou mesmo bom para juntar palavras. pode virar interessante a subscrever, a pagar. A ver, vamos. Sim. Mas pronto, queria deixar um bocado essa nota relativamente ao X. É engraçado que normalmente aqui já chamamos muitas vezes. Podes dizer X, podes dizer X, podes dizer IC. Como é que tu dizes em francês? Ix? Não, IC. X. 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 XC. Que é Twitter. X. Mas pronto, não sei qual é a tua opinião relativamente a isso. Por acaso até acho que gostava de, ou melhor, Usar mais acho o que vou Twitter? tentar se calhar usar mais. Nunca usei muito o Twitter. Eu só vou quando... Eu agora até ando a usar mais o YouTube, sempre usei, mas é o Reddit. Mas quando me farto do Reddit, vou ao Twitter. Dou um scroll no Twitter e já está. Ok. É que uma pessoa não fumou cigarro. O Reddit, sim. E então vai Não ao... fumas então. Não fumo, tenho de ir a... Melatonina. É, você sabe, Não, mas melatonina, a mim isso é para dormir. eu começava bem, é um café com um scroll. Só que eu não bebo café, por isso fico só por um scroll. Ah, é? Estou a brincar, estou a fazer piada, porque as pessoas dizem o café com cigarro é que sabe bem. Ok. Make sense. Mas pronto, olha, avançando aqui nas notícias, Já que esta estamos a aqui falar não da vais Tesla acreditar. e Diz. falámos de carros, eu vi uma notícia e tive mesmo de adicioná-la, porque é uma pergunta que quase toda a gente faz. Primeiro é, quando tu é mais novo, sempre estás com o ar-condicionado ligado, tens de fechar as janelas. Mas também não vais ligar o ar-condicionado que gasta mais. E a pergunta é, o que gasta mais? Circular com as janelas abertas ou com o ar-condicionado? Pronto. Se me fizesses a pergunta, estou à espera, não precisas. Se me fizesse a pergunta, eu ia responder pela experiência. Diz-me. Porque entre os 80 e os 100, 80 e 90, teria mais ou menos essa velocidade. Bom, vou largar. Entre 80 e 100, consegues andar. Não, mas 100 acho que já é muito. 80 e 90. Consegues andar com os vidros abertos de forma mais ou menos confortável. Sim. Sei que tens que gritar dentro do carro. Pronto. A partir daí... O que é? A partir daí... Exatamente, fecha o vidro. A partir daí, acho que se torna difícil ouvir. Diz-me a resposta. A resposta, supostamente... Ou diz aos nossos ouvintes, que eu já vi. Foi. A resposta, eu até meti aqui, a resumo de tudo, é ligar acima de 80 km por hora. É aconselhado ligar o ar-condicionado acima de 80 km por hora. Abaixo, compensa abrir os vidros. Acima, a inércia que faz o vento. Com os vidros abertos já não é. Sim. Mas a melhor parte disto... Isto faz gastar mais, não é? Sim, faz gastar mais. Faz gastar mais. E já acima de 80 km por hora com os vidros abertos do que ligar o ar-condicionado. E a menos de 80... aconselha-se a abrir os vidros, gasta menos. Mas eu gostei porque quando eu meti aqui esta notícia deviam estar para aí 36 graus ou assim aqui em Portugal, e o primeiro comentário é: com este calor é sempre com o ar-condicionado ligado.
Mau é se abre os vidros. E depois outro é tipo, com este calor quero ver se abrem os vidros. É impossível. Tipo, a melhor parte era os E até comentários. podes pensar de forma inversa, porque se tiver 36 graus, tu queres andar depressa para que entre vento, se não tiveres ar-condicionado. Porque se tiver a 50 ou a 40, esta ventinha tem que se ligar, A cena tem que se ligar um bocado de power. é como andar de moto. Andar de moto acima de pai de 28 já nem sabe bem com o vento quente. O Sim. ar-condicionado. Ou no carro a Também andar. depende da moto. Ah, sim, sim. Sim, mas. Não, mas o que eu queria dizer é porque há amostras que têm a moto. Hoje também. Há motas que têm a palavra. Agora estou a pensar na palavra. Há motas que têm um motor mais exposto. Tipo as de estilo, o Marley ou Sim, assim, tem sim. um motor assim mais aberto. Enquanto que há outras que têm. Se bem que não é muito. Não é bem. É uma teoria que não faz sentido porque eles são em linha. Não, mas em termos de calor, eu não estou a falar mesmo com o motor. Isso é mais o calor, o vento, o próprio vento que tu recebes é quente, então não sabe bem. Ah, sim. É a temperatura mesmo do vento, não sabe bem. Por exemplo, hoje Yes, sim, andei de sim. moto, estavam para aí que é 23, 24 graus e soube bem a brisa. E no inverno, É por acaso, refrescante. sabem sentir as coxas quentes do motor quando estás a bater lá Yeah. dentro. Quando está frio. Yeah. Quando está frio. Mas eu gostei desta notícia, por isso eu agora que ando mais na autoestrada uso mais o ar-condicionado. Mas por acaso às vezes, dependendo da temperatura cá fora, liga ou não. Mas temos aqui a notícia: 80 para cima liga, se 80 para baixo não se liga. Yes. Olha, hum, a falar em velocidade e sem ter grande coisa a ver, nós a semana passada falámos da questão da leis. Ou melhor, até podia engatar melhor. A falar em velocidade, fala-se de leis, falando de leis, não sei se comentámos na semana passada, mas havia aquela história da DSA, as Sim, leis nas GAFAM. Também se diz isso em português, as grandes empresas tecnológicas. gafão. Aqui chama-se GAFAM. Se Não sei calhar o que é a isto, mas sigla. não está no meu vocabulário, nunca ouvi isso. Gafam. Ok. Mas os nossos ouvintes vão nos Só- dizer. Eles deixam nos comentários. Sim. Resumidamente, acho que a semana passada, eu acho que nós comentámos alguma coisa. No fim. Só comentámos Se no calhar fim. sem dar muitos detalhes Só técnicos para dar um tease. sobre o que era. Mas de forma resumida, a lei, mesmo a coisa mais resumida que existe, é trazer, CIBLA, se existe em português, é orientada para as redes sociais e as grandes motores de busca e é para proteger os utilizadores da mesma forma que me se faz a nível pessoal, ou seja, levar para as redes sociais as leis que são aplicadas no mundo real. Isso é, Ok. acho que é a forma mais resumida que existe. E essa lei entrou agora em vigor em 25 de agosto de 2023 Mas na Europeia? na União Europeia. Ok. Porque havia o RGPD, também já ouviste falar desse? Esse sim que tem a ver com a proteção de dados. Pronto. Que E ninguém esse aí cumpre. é Estou a brincar. gerido. Que Diz? os ginásios não cumprem. Roubam-te os dados todos, mas pronto. Nos ginásios? O RGPD é tipo ficarem com os dados, não é? Sem Sim. autorização. É a proteção, Por exemplo, exatamente. eu não vou dizer, há um ginásio em Braga, que eu não vou dizer o nome. Quando tu entras, eles dizem-te assim: mas não, se tiveres 5 amigos para dizer, tens se calhar tipo uma promoçãozinha. E eles, imagina, eles dão o número, o nome, o que faz e tipo uma descrição. Por exemplo, Uma série de coisas. esta semana passada ligaram-me, para cá está aí para o ginásio, mas outro. Ligaram-me e estava com pressa. Ele disse: aqui deixaram a dizer que tens 25 anos, que andas no ginásio, que. E é tipo: isto é ilegal. What the fuck? Pois é. Mas pronto, voltando aqui ao que eu estava a falar. E o RGPD que saiu aqui há anos teve os seus frutos, mas em realidade o que deu é que tens mais um pop-up
para dizer que aceitas, ou que não aceitas, mas muitas vezes é aceito gerir os cookies. E é gerido na Finlândia? Acho que é na Finlândia, lá no norte. E agora, a diferença para esta é que para esta, o DSA, Digital Service Act, que veio uma lei que tem um texto muito grande, quem quiser ler, quem tiver nada a fazer, ou melhor, quem quiser instruir-se sobre as leis, é um texto até muito digerível. Muito didático. E essa lei vai ser gerida ou seguida ou aplicada na União Europeia, mesmo no centro. Aquilo é gerido aqui na Bélgica, Em Bruxelas, não? a Bruxelas, Sim, que é na Bélgica. é a Bélgica. É a capital. Pronto. E vai ser aplicado lá. E porquê é que eu trouxe isso? Porque nós acho que comentámos, não sei se detalhámos muito, Só mas se detalhámos, dizemos que era para o ficou próximo. aqui um pequeno resumo. Isto fez com que eu perdi o meu fio. Fez Porque cá a a minha Apple, que Sim, mas não era porque a Apple, é Play Store, ela não é? é uma. Hã? Vai falar da App Store. Apple. É isso, ok. O DSA e trouxe também o DMA, que isso aí aplica-se mais às stores que o Google, que a Apple tem, e por isso estava a sair essa lei na União Europeia e já se começa a ouvir falar de aplicações de terceiros para a Apple, nomeadamente a Setup para o iOS. Agora fazendo um resumo, porque no iOS só existe a App Store da Apple e só deixam essa. No Android, a que ganha tudo é a Play Store, que é da Google, e posso ter outras. Normalmente chama-se third party, os de terceiros. Mas agora o objetivo é esta setup é para o iOS. Força, Paulo. Exatamente. E mandando nisto, havia aquela história também da reparabilidade. De querer as baterias removíveis nos iPhones, nos telemóveis no geral. Sim, Como antigamente, podes exatamente. abrir e tirar. E como eles se viram um bocado apertados, por acaso dei uma grande volta para chegar a uma conclusão, mas pronto. E como eles se viram um bocado apertados na União Europeia a ter que aplicar isso, nomeadamente tornar os telefones reparáveis, e agora, pronto, esta história também da Store, eles foram para o governo americano dizer, até achava bem que todas as marcas devessem proporcionar facilitar a reparabilidade para fazer o menino bonito na foto, porque ele vai estar lixado na Europa ou fazer face para tudo. É isso, Não faz vou fazer para uma tudo. produção. E assim, na América, os que não fizerem, e provavelmente têm telemóveis que há mais Dificulta a finos, e concorrência. assim não tem vantagem no mercado em relação a eles. Concorrencial. Mas se a Apple Exatamente. fizer isso, ele vai dizer que a nova inovação do mercado é poderes remover a bateria. Imagina teres 3 baterias e ao longo do dia, tipo, as pessoas a dizer, tipo, para que é que precisas de fast charging? Quando eu vendo este docking, podes carregar 10 baterias e durante o dia tiras e metes. Exatamente. Vai Em ser 1.2 segundos, 0 ao 100. o novo marketing. Yeah. É. Mas pronto, achei curioso ou engraçado eles irem para a América dizer para obrigar os outros a trocar, a proporcionar a reparabilidade do telefone para ficar o menino bonito da fotografia e a dificultar a vida aos outros. Sim, por acaso ouvi um tweet de um que trabalha na Apple a justificar o porquê da Apple não querer que o telemóvel seja reparável. Não é reparável, mas que se substitui a bateria. E o maior resumo é os telemóveis para serem à prova d'água têm de ter selamento, e então não é qualquer Sim. pessoa que pode abrir o telemóvel. Foi o resumo. Percebo, Isso é a sua que é lógica. a sua lógica. E o que E eles até eles querem tirar tudo que é buraquinhos, tudo que é mesmo a história do cartão, eles queriam tirar a história da ficha de carregar com a ficha também queriam tirar. Mas, só que é como, mas para a minha cabeça é difícil de conseguires fazer algo à prova d'água que se abra.
Ou é porque mesmo, imagina, Completamente. porque tu tens que cobrir completamente a parte de trás de alguma forma em que seja só a bateria que sai e entra, como antigamente, mas mesmo a própria bateria tem os contactos. Tipo, acho que Eu estou de acordo. Eu não vejo sentido. E olha, até tenho alguma queixa porque eu tenho aqui a bateria. Se calhar até ficar aqui a dica. Tem a bateria que o telefone tem um ano e pico. Se bem que ouvi muita gente a se queixar na internet do mesmo. E está com a saúde de 86%. sim, sim, 86%. sim, é muito baixo. Estima-se que até aos 80 tem que se trocar. E eu até estive a pensar, a tentar descobrir o porquê. E o que é que eu mudei desde do último telefone para este? Foi que eu meti um supercharger na cama. Ah. Ou melhor, não foi na cama, foi na mesinha. Ok, eu pensei Então, que fosse na todas cama. as noites, em 3 horas, está carregado. E isso, de certa forma, a meu ver, danifica a bateria. Assim, por acaso, enquanto estás a falar, eu estou a ver como é que está a minha. E, Mas o teu supercharger é quantos watts? ah, olha, não sei dizer, mas sou para 15 ou 20. Eu vim agora ver, eu tenho o telemóvel desde janeiro? Dezembro? Quando é? Sim, Foi em dezembro? Janeiro? não me lembro. Não importa, mas o meu está a 99%. Já deve ter passado quase um ano, que é bom. Eu tenho o carregador da Apple, que é 25 watts, e eu não carrego durante a noite, só em casos, imagina se estiver de férias ou mais extremos. Mas, por exemplo, eu agora estou com 17%, provavelmente devo meter a carregar um bocado, daqui a um bocado, ou então amanhã acordo enquanto tomo banho meto a carregar. É o que eu vou fazer. E depois, quando chego aos 90, eu tiro. Mas normalmente eu não deixo chegar Ok. tão baixo como deixei agora aos 17. Se calhar é por causa disso, usar o carregador da Apple e isto de não ir tanto aos 100 nem tanto abaixo. Eu todos os dias metia a carga, efetivamente. E depois é um carregador que tinha comprado na Amazon, mas é uma marca, como é que ela chamava? Anker. Anker. A Anker costuma ser boa. É, ele tem uma boa Tem imagem uma boa deles, ou imagem melhor, da Anker. vejo como. Por isso acho E estranho que eu até imagino se eu fosse para comprar um powerbank, eu confio na Anker. Não sei porque tem essa boa até vou imagem. confirmar a marca, não sei se é Anker ou se é Baseus. Baseus. É engraçado essa marca. Nós até comprámos um carregador, acho que é da Baseus. Aquele preto? Baseus, sim. Ah, sim, Sabe o sim. que quer dizer essa sigla? O que é que significa? Based, uh, como é que é? Based on User Experience. O que é que significa? Baseado na experiência do utilizador. Ah, Os produtos são feitos para os utilizadores. eu por acaso bem parecia que isto era familiar. Eu hoje vi esta notícia que é Basas, marca de acessórios eletrónicos que chegou a Portugal. Bem parecia que tinha visto esta notícia. Essa marca é recente, uma marca relativamente jovem, mas que traz produtos com qualidade e inovadores. Olha aqui o meu powerbank, 22.5 watts. E olha, aqui diz, Mas pronto, olha, diz, aqui diz, olha, o nome Basas é proveniente do valor mais importante que a marca pretende transmitir a todos os consumidores. Based on user, baseado no utilizador. Yeah. Depois diz, desde a investigação à concepção, investigação e desenvolvimento, todos os produtos são pensados e desenvolvidos sob a ótica do utilizador. Portugal é um país inclusivo e diversificado, pelo que acreditamos que os nossos produtos vão trazer mais conveniência e inovação em todos os aspectos da vida do cotidiano dos consumidores. Tudo isto com preços altamente competitivos. Até vou depois ver os acessórios que eles têm. Já vais gastar euros. não. Por acaso, olha, tem aqui uma dock para cartões, assim parece ser fixe. Não, mas eles, em termos de acabamentos, os produtos, Pois, olha aqui o acho carregador. que merece a fama. E acho que também, mesmo se reparares as imagens, dá vontade de comer. Dá vontade de comer a Sim. Powerbank. São bem feitas, é tipo like Apple. Sim, e por acaso, não tinha reparado, mas nós comprámos aqui para casa o carregador dele 100 watts, que tem 4 portas, e funciona bem. Parece funcionar bem. Sim, sim. Nem não queimou. Nem ardeu. Nem fez um corte-circuito. Mas olha, avançando ainda na Apple, e para não virar a Apple ao molho,
Outra notícia que achei curioso, ou melhor, a notícia final vocês vão lá ver chegar, é que a Apple, no primeiro semestre de 2023, vendeu... Sabes qual foi o iPhone que vendeu mais? Eu diria que era o Pro Max. Mas eu Exacto consigo fact. explicar o porquê. Apesar que eu Porquê? li Porque ali, leste, mas eu porque diria leste na na mesma pauta. que era esse. Quê? Yeah, leste na pauta. Porque era o único que dá E- para ver a diferença do último modelo. Para dizer que é novo. Hum, Imagina, este E comprar é um uma... telemóvel novo. Este era o único que tinha. Era a ponte de entrada para ter já a ilha dinâmica. E parece ser... Não era ponto de entrada. Pá, a ilha O dinâmica. Pro. É o Pro Max? Ou é o É o Pro? Pro Max. Ok. O Pro Eu Max. estava a falar o 14 Pro. Então, retiro o Ok. que disse. O Pro Max, a Não única... retiras? retiro o que disse. Enganaste? Mas Estás errado. É o Pro Max. até que ali vende mal, mais. até ali mal na pauta, viste? Mas, É verdade. porque... Isso é engraçado quando se acredita numa coisa, os olhos já não veem. eu olhei e li Pro, é o Pro. Yeah. Mas a minha Mas é justificação uma... era esta. Mas eu diria que é Yeah, o porquê. e faz sentido. Eu diria que o porquê do Pro Max é a bateria e que hoje em dia as pessoas querem mais ecrã. Eu próprio estive mesmo na dúvida. E eu Mas, tive. Tu lembras daquela fase? sim. Eles até... Eu pensei que o Plus, o normal mais grande, ia vender mais. E foi dos que vendeu pior. Pois. Ou um dos. Foi equivalente ao Mini. Mas pronto, para avançar, senão vai ser aqui à meia-noite e eu ainda vamos estar aqui. Foi o iPhone que mais vendeu, com 26,5 milhões. Mais 3,5 milhões que o ano passado. E o que é curioso, e porque eu trouxe esta notícia, é que os iPhones, ou melhor, os telefones que mais venderam seguintes, ou melhor, para ler aqui no site que vi a informação para nos dizer as neiras, os outros 3 aparelhos da Apple vêm na lista como os mais vendidos. O iPhone 14 Pro, 21 milhões, iPhone 14, 16,5 milhões e iPhone 13, 15,5 milhões e ainda o iPhone 11 de 2019, que ficou em 10º lugar na lista com 6,9 milhões de unidades. E espera-se, e até baseado no que estavas a dizer antes, eles vão fazer, ou melhor, há boatos que vai haver uma maior diferença entre o Pro e o Pro Max, por exemplo, ter a telescópica. Terá o quê? Que é a lente para fazer sim. a A telescópica telescópica. Não, lente. nós já falámos isto no podcast para fazer 6 passado. vezes. Exatamente. E o que eu queria trazer a isto é que o mercado do smartphone tem vindo a decair. Sim. Tem vindo a baixar. As empresas estão a ter dificuldades. Tipo, esta semana houve a Asus que anunciou que ia fechar a Zenfone, a parte do smartphone, mas depois veio atrás e ficou com as do gamers só, e que a Zenfone não ia fechar. Sim. Se reparar, nos últimos anos fechou a LG, a Sony também saiu do mercado, bastantes marcas saíram, e as únicas marcas que ficaram e que marcaram posição e criaram O seu branding de aumentar a de distância entre as gamas é a Samsung e a Apple, Sim. que vendem os telefones premium, e os telefones premium têm vindo a vender mais. E eu tenho uma teoria para isso, porque eles meteram-nos a pagar os 1000 ou 1000 tal euros, mas são produtos que não têm tido tanta inovação como tinha em 2010, que todos os anos tinham muitas funções e dava vontade de trocar, e até eram mais baratos também, e eles, como têm menos funções, tentam dar mais valor premium, e depois tu justificas, pronto, eu vou comprar mais um bocadinho, vou gastar, em vez de gastar 600, 700, vou gastar 1000 ou 1000 e tal, e vou guardar o telefone 2, 3 anos, Yeah. e que ele aguenta bem, e depois vão voltar a investir. Porque a Apple, por exemplo, tem atualizações até Também 5 falei. anos e como nós já falamos. Os Pixels também Os da Pixels Google também também cresceram. andam por aí. Sim, Também estou que vamos ver se também ajudou a meter o TensorFlow, que também se calhar
fez que parecesse mais a sério a posição da Google no mercado. Porque a Google, antigamente, eu via a Google como mais vou ter o Pixel só para fazer Vou o mostrar Android. como fazer. Sim, fazer o Android, mas as outras pessoas é que usem o Android e que façam os seus produtos. Mas agora parece que a Google está a tomar uma posição tanto como a Apple e a Samsung. Mas hoje em dia nós vemos que o defeito, o botão por defeito na Apple é o iPhone e é o S21. É tipo os dois telemóveis tipo premium defeito. Depois tem, agora Quando queres comprar um Android Premium, viras-te para a Samsung. sim, apesar que agora eu já sinto na parte do Android duas cenas, que é a Samsung e o Pixel. Porque o Pixel? O Pixel tem um preço mais baixo, está tipo aí a 700 ou 550, já arranjas por esse preço. Mas também tens processamento, já não tem tanto, mas a câmera do Pixel é a melhor dos Androids e tens a experiência mais limpa. Eu pelo menos acho, por exemplo, eu em termos de gosto pessoal não gosto muito da One UI da Samsung. Eu também não gosto nada. Eu gosto muito do stock Eu Android. gosto dos modelos no tipo de ser usados ou dobrável, até ficar curioso ver como é que é a utilização, mas detesto a UI, a skin que eles metem por cima do Android. Sim. E os menus de forma diferente. Eu sei mexer no Android, quando me pedem para mexer no Samsung para procurar as definições, acho mais complicado. A cena é que também se calhar quem usa um Samsung habitua-se àquilo e depois já não quer outra coisa. Mas eu tive o Mi A2 que tinha o Android, o stock Android, basicamente era o mais raw e eu gostava por ser assim, o mais simples. Sim. E a verdade é que em termos de atualizações e tudo, é o único que garante também quando sai o modelo ser atualizado. Sim. Apesar da Apple mesmo assim ainda está um passinho à frente. Sim. Com as atualizações durante 6 anos. Mas como falámos, a Google com o Pixel 8 também vai agora ser equivalente à Apple, que para o consumidor também é fixe isso. Em termos de atualizações? Sim, de atualizações de software. Não falámos, comentámos no início do episódio. Sim. Eu li do Bardo, o que o Bardo me disse sobre ele próprio. Ok. E ele, da casa dele, sabe ele? Pois, por acaso vi um vídeo esta semana passada sobre alguém a perguntar a pergunta já à Siri e à Google. Olha, se calhar diz. Só para acabar, o evento da Apple será no 12 de setembro, foi confirmado. Sim, por acaso eu queria discutir contigo o que é que tu achas que esta imagem significa, porque para os nossos ouvintes eles fizeram uma imagem que parece areia, ou será que é tipo, será que é titânio? Não sei, eu não consigo perceber. Uma maçã. É uma maçã que parece, imaginem, foi perfurada por uma bala ou assim, não sei se é uma bala, mas tem tipo assim os pós a sair. Sim. Mas será que é a dar o tease do titânio? Faria muito sentido ao cintar, sim, faria algum sentido. E até as nuances de cor que tem, azul, roxo, cinzento, dourado. Se reparaste, tem as cores dos iPhones. Pois tem, por acaso não tinha reparado. Já viste? Bom olho. Não. Mas eu também vi. É curioso, mas interrompi-te na situação da Siri. Mas já que estamos curioso. Antes de entrar nisso, vais continuar curioso. E a Apple também registrou uma patente para um anel inteligente. E há uns anéis que eu já vi que as pessoas, em vez de não querem usar uma band, uma band, um smartwatch, usam um anel. Não foi a Amazon que lançou isso? Não foi a Amazon que lançou isso já há 10 anos? Foi acho que foram eles. Foi a Aura Ring. A que eu conheço é a Aura Ring. Mas eles são caros, sabe de quem é que é a Aura? Smart Ring for Fitness. Foi fundada em 2013, mas não diz se é Amazon ou não. Mas basicamente isto é um anel que vocês usam. Ele por dentro tem os vários sensores para medir a pulsação, para medir a vossa qualidade de sono e assim. Eu por acaso quando eu descobri este anel eu pensei, ai que fixe, ainda não tinha um relógio. E fui ver, o problema que eu achei neste anel é, tu compras o anel e depois tens de pagar uma mensalidade para ter mais features nas medições dele. Yeah. E eu vi isso e achei tipo, não faz sentido. Infelizmente o que as empresas tentam fazer todas, ter a vaquinha todos os meses a cair. No caso do preço, 950 euros realmente não são dados, mas
tens que ver a tecnologia que é incorporada de forma miniaturizada. Tipo, tu sabes bem quando se monta, É se muito calhar não estou difícil. muito a ver, mas uma linha de produção de processadores com 10 para 4, 5, 6 nanos, aquilo são milhões e milhões para de investimentos. Máquinas que custam bué da guita. Mas a cena é que Muito nem é. dinheiro. Imagina, para mim, eu quando eu descobri o anel, eu achei que era mesmo uma. Como é que se diz? Uma arte da engenharia. Como é que se diz? Uma coisa da engenharia. Como é que se diz? Uma coisa boa da Uma engenharia. proeza, Uma inovação, vá. Uma inovação. Porque uma a inovação. forma como eles Bah. conseguiram colocar os componentes todos dentro do anel. E a cena é que o anel parece um anel normal. Não é grosso, não é. É mesmo, fica mesmo Sim, sim, é espantado. bastante discreto. E supostamente também tem tipo bateria. E este é engraçado para meter a carregar. É tipo metes numa stand, faz sentido. É. Mas só para Uma acabar stand também que é, da Apple. Então, que é um dedo. diz? Uma stand que é um perno É um dedo. pousado. Mas agora, em relação àquilo da Siri, era uma pessoa a perguntar à Google Assistant e à Siri, e basicamente sempre que ele perguntava à Siri perguntas da Google, a Siri já tinha Respostas respostas perfeitas. pré-feitas. Mas a Google ia fazer uma pesquisa ao Google e respondia consoante a pesquisa. Foi mais, como é que se diz? Imparcial. Inovador. Imparcial. Ok. Foi mais imparcial, tipo, não é eu sou a Google, gosto mais da Google. Não, foi supostamente, de acordo com a pesquisa, a Google e a Siri têm. Demonstrou-se mais imparcial a falar. Sim, mas Mais neutra. se calhar fez a pesquisa que fosse para o lado dela. Estou a brincar. Puxou a sardinha para a brasa dela. Continuando aqui nas notícias, se calhar ia dizer de forma mais rápida, mas daqui a meia-noite não é hoje. eu agora ia dizer. E agora. Eu vi hoje uma notícia Os também. caminhões. Dos caminhões. Por acaso não ouvi falar. Que esta notícia saiu ontem, pelo menos aqui, no site que eu ouvi. Então ainda vou ouvir. Não mais ouvi. Que a notícia é: quer ver as estradas livres de transportes pesados e lentos? A Suíça tem a solução. Ele e Suíça tipo colocar cá como tu sendo da Suíça. E a ideia deles é fazer do género de, como é que eu posso chamar isto? Caixinhas que andam. Imaginem caixas. Não é caixas. São, como é que chama aquela coisa que se mete o reboque? Imaginem tipo reboques. mas de forma mais curta. Imaginem reboques ligados a um cabo em que, Sem rodas. com rodas, em que vai ter. Ou melhor, as rodas teimam não são Eu visíveis. acho que, Mas na se imagem que calhar, eles será mostram. rodas ou será que está junto rolos. pode estar também não tocar no chão, mas a ideia é fazer, por exemplo, de Geneva, Lausanne e passar aqui nos vários sítios uma rede subterrânea em que a ideia deles é passar todos estes produtos por debaixo da terra, que assim os caminhões vai haver muitos mais caminhões, muito menos caminhões na estrada. Na estrada. Eles muito gostam de fazer túneis. Isso é verdade. O único sítio que eu fui que me senti em casa, entre aspas, não é em casa, quero dizer, que me senti na Suíça, não sendo Suíça, Foi na foi Madeira. na Madeira, porque aquilo era só túneis, só túneis. Eu até disse, parece que estou na Suíça. E certamente feitos por suíços. É curioso. Olha, Vamos ver. Okay. Vou ver, vou estar atento e se eu falar, até volto a trazer aqui a notícia se calhar com mais detalhes. eu sou uma pessoa que gosta de ler os comentários. Aqui um comentário. Por isso é que adoro a Suíça. Melhores em tudo e sempre a inovar. O normal. Depois aqui Os suíços já ouviram falar de transporte mais eficiente de mercadorias que não entope estradas e que o mundo já usa há muitos anos? Comboio de mercadorias. Mas... E depois... Acho engraçado os comentários. Eles nunca vieram aqui ao centro da Europa quando faz uma autoestrada Alemanha, que tem muitos transportes lá, Alemanha, França, Suíça, Itália, a quantidade, e mesmo quem faz a estrada de Portugal à Suíça de carro, a quantidade de caminhões que não se vê, porque as mercadorias não chegam por magia aqui a casa. Sim. E nós vimos com isto do Brexit,
do Reino Unido sair da União Europeia, a quantidade de caminhões que ficam na fronteira, linhas e linhas e linhas. Sim, 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 sim. E até aqui na Suíça também, ao entrar na Suíça também vês. Olha, estás a falar na Suíça e estás a falar um bocado no ambiente, até queria partilhar convosco esta notícia. Pronto, aqui uma empresa, chama-se Infomaniac, é uma empresa de informática, hoje vende serviços, cloud, tem servidores, pronto. Inicialmente era uma empresa de computadores, mas foi evoluindo o seu mercado, naturalmente. E é uma empresa que valoriza muito, ou melhor, tem interesse também financeiros, porque o cantão promove financeiramente, com dinheiro, eles defenderem o ambiente. E então, eles, quando investem, por exemplo, num servidor, compram um servidor topo de gama e tipo com posição para 2 processadores, só metem um e com X, olha o Twitter, X slots de RAM e só metem a metade para fazer um upgrade e tentam esticá-lo até 15 anos. Eu, quando eu vi 15 anos, é o dobro que se estima uma vida útil de um servidor. A verdade é que depois, por fim, é só para imagens. Para estoque de dados. Sim. Não é mais para cálculo, para serviços modernos. E o que eu achei curioso é que eles, para contribuir de forma positiva à marca do carbono, Sim. uma marca do carbono, como é que chamam? Como é que diz A em pegada português? de carbono. A pegada do carbono é isso. Eles, em vez de ir buscar as coisas à China, vão comprá-los, os servidores, à Alemanha. Os SSDs também vão buscá-los à Alemanha. Isso é São bom. produtos localmente. Também para meter E o curioso- dinheiro na Europa. Também, e escusa de atravessar o mundo. E esse é outro problema também das competências de mandar tudo para a China, é que ou para a América, as competências técnicas, os engenheiros também vão embora e o saber vai. Sim. O saber também vai. Então está a investir-se também, guardar as competências localmente. E também faziam, por exemplo, investimentos de servidores, em vez de os deslocalizar fora das cidades, localizá-los nas cidades, na cave, e tirar aproveitamento energético desses servidores para aquecer o prédio. Sim. Não, mais até nas zonas cá mais frias, na Suíça, na Alemanha, Sim, nos países nórdicos, faz sentido. mas pronto, era só pequena. Mas eu acho que pequeno... também depende da aplicação isso. Faz sentido no caso das imagens, que deve ser mais armazenar e assim, e se calhar procurá-las. Mas, por exemplo, naquela notícia que falámos há bocado da Tesla, do processador, eles estão a fazer com as novas, porque eles já têm um computador, mas eles estão a fazer com as novas, as novas gráficas, porque elas têm 30%, são 30% mais rápidas. Parece que não. 30% em 10.000 gráficas é muito porcento. Sim, mas eles quando compram, o servidor quando tem 10 anos é para guardar dados. Tipo, eles também têm servidores que alugam, como tens na Amazon, ou como é que se chama da Amazon? AWS. Não interessa. AWS. Podes alugar poder de processamento, e eles investem, tanto é que o servidor fica ao dobro do preço. Sim, De sim. ser local e de ser de topo de gama, porque pronto, tem que estar na ponta da tecnologia. Sim. E depois, naturalmente, que eu até ia te comentar, eles têm serviços tipo como o WeTransfer, tem um que chama Swiss Transfer, que zela pela proteção dos dados. Isso é fixe. Por acaso tinha um professor que não usava o WeTransfer. Dizia por causa disso. Yeah. Estás a mandar os teus dados para a América. Mas pronto, prosseguindo. Agora se calhar de forma mais Rápido. curiosa. Diz. Kabilama. Não sei se é assim que se pronuncia. Kabilame, se calhar, Conheces? não sei. Como é que é francês? Como é que se diz em francês? Kabilame. Pronto, Kabilame. Kabilame. Ele é muito famoso no TikTok, salvo erro. Sim, sim. Foi aí que ele explodiu. Inicialmente. Agora também tem no Agora YouTube. tem YouTube, Instagram, mas ele inicialmente era TikTok. E ele faz vídeos, ele até faz os que vimos, uns que vi até, ver uma coisa surpreendente, e ele faz uma careta, tipo, surpreendida. Sim. Mas pronto, e até uma muito popular é aquela da banana. O gajo com uma faca, ali a cortar os ângulos todos, até a descascar a banana, e ele olha para o vídeo, faz aquela careta dele, a cara dele, e pega com a mão, descasca a banana, e já está. Yeah. Sim. Mas pronto.
ele parece que agora prova de sucesso a nível social não é ter uma Rolex, Sim. é ganhar uma skin no Fortnite. Sim, sim. Porque as skins já têm skins muito caras, têm grandes marcas, tem lá. Então ouvi esse boato das redes que não é ter uma Rolex ou uma Lamborghini. Um sucesso. Mas a cena é que, para mim, eu também não estou muito, assim, muito dentro do Fortnite. Por exemplo, quando eu jogava Counter-Strike, CSGO, havia muitas skins, mas o facto de haver uma skin em relação àquilo tinha de ser tipo, muito importante para haver aquela skin. Por isso, eu ao ver ele ter uma skin, tem importância para ter uma skin. É isso que quero dizer. Ok. Sim, e onde eu quero chegar. Se calhar por outras palavras. Sim. Só me confirmas a ideia. Mas pronto. É uma curiosidade. Vamos ver se um dia o Teco Maio tem uma skin de Fortnite. Amarela, toda amarela. Até que já foste. Não sei, porque não ia ser muito bom, porque a amarela ia-se ver as pessoas não iam se conseguir camuflar. Mas vamos ter de tratar da cor Pois é. Vamos passar para verde. para ver. Outra pequena notícia, só para a título de curiosidade, só se quiseres comentar alguma coisa. O CEO da Foxconn, a Foxconn é aquela empresa que monta tudo mais alguma coisa, e nomeadamente o maior fornecedor é a Apple. É o maior fornecedor da Apple de iPhones, Apple Watch e iPads. Ele tentou as eleições em 2019, que não foi bem sucedido, e voltou a apresentar-se agora em 2024. E para quem não sabe, a Foxconn é de origem Taiwan, mas tem as fábricas localizadas na China. E eu acho curioso ele querer se interessar à política, porque há um conflito um bocado político entre Taiwan e a China. Mas Não sei se ele não quer ajudar a estimular as boas relações. quando tu disse, tentou a eleição em 2019, mas é que eleição? Ele é chinês ou é de Taiwan? Não sei dizer. Ele é Taiwan. Ah, ok. Então é para Taiwan ser quer ser presidente de Taiwan. Ok. Sim. É muito tenso. Mas a ser um posto de negociação com o país. Ele A cena é vai que encontrar o ele presidente chinês próprio, para... como tem as fábricas na China e em Taiwan, pode um bocado olhar para o umbigo dele. Porque se calhar ele pode tipo um bocado pregar a mola a favor dele. Mas também está um bocado tenso a parte de Sim. Taiwan e China. Mas agora também saiu da Nothing, surgiu um leak do novo smartwatch dele. E supostamente não vai usar o Wear OS da Google, o sistema operativo da Google. E tem aquele design industrial que para há um ano eu achava que a Apple ia mudar o relógio deles. Mas se calhar estes ainda vão mudar, como os telemóveis deles, estas linhas mais industriais. E agora, imagina a Apple, este ano não, deve ser no próximo que lançam um relógio No novo. próximo que comentámos no 10, fazer um marco como fizeram para o iPhone X. iPhone X. Já vão um bocado agora tarde. Vocês sair primeiro, mas já vamos ver. Tarde em termos de design. A Apple. Mas é Apple, sim. Estou a dizer tarde em termos de design porque já vai haver algo no mercado. Depois também temos aqui apareceu uma notícia, e hoje já que falámos na Tesla, que é a produção de baterias para elétrico polui mais que um carro de combustão. E supostamente o resumo vindo da EcoProteste foi que no geral um veículo elétrico tem uma pegada ambiental inferior aos da motor de combustão. E eu pensei, fixe. E hoje por acaso estava a falar com um colega meu de trabalho que acabou de comprar um Tesla, e ele disse que o carro, ele disse mais ou menos quanto o preço que estás a gastar, tipo kilowatt a 100 km, para fazer também a média como o combustível. Ele diz que ele está a gastar 1 litro, para dizer igual a combustível, 1 litro aos 100. Yeah. 1 litro a cada 100 km. Sim. Eu tenho essa relação entre o elétrico e o gasóleo e a gasolina. O combustível, combustão. E até acho que em Portugal é mais caro. Mas o que me deixa um bocado o pé atrás, e até essa notícia veio-me reconfortar, de certa forma, porque até tinha ideias de virar um bocado para o elétrico, é que, pronto, se a notícia se abriga verdadeira ou correta,
ao comprar um carro elétrico, eu tinha ideia por causa das baterias, da reciclagem, que não é muito claro se conseguem bem reciclar as baterias, se não era mais poluente. Porque nós temos esta ideia, neste mundo envolvido, de ver isto aqui limpo, tudo muito bonito, os mares, prontos, tem alguns problemas de algas ou de medusas, mas limpos. Mas vais a ver. E se voas através do mundo, vês sítios cheios de lixo, lixeiras com hectares e hectares de lixo depositado de grandes indústrias. Sim. E é por isso que Há nós estamos um bocado não é tapados, mas fechados para essa imagem que existe menos boa. menos boa. Sim, é parte. Podemos estar mais desenvolvidos, mas não vemos, se calhar em certos sítios menos desenvolvidos, o que estamos a causar. O que nós causamos, exatamente. Mas aqui Lado negro. nessa notícia, eu li só o resumo, mas nesse parágrafo do resumo diz: ao polígrafo, a DECO Proteste, a Associação de Defesa do Consumidor, explica que, de acordo com estudos que abrangem todo o processo de construção dos veículos e respectivos consumos e comparam os custos ambientais, no geral, e foi o que eu disse, que tem uma pegada ambiental inferior. Mas, a falar ainda na Tesla... Quero acreditar que sim. Sim, eu também quero acreditar que sim. Eu também já vi um vídeo que a reciclagem de baterias é possível, é muito fazível, é muito fácil, por isso fiquei contente com isso. E até falei um dia deste na empresa com um colega meu, que ele não sabia, ele viu um vídeo também e ele dizia-me, já tinha visto. Mas a Tesla fez esta semana uma coisa caricata, que foi em toda a Europa, não podias ir aos superchargers que não pagavas. Quando a ver o filme da Barbie, eu não sei como é que há tanta ênfase à volta desse filme. Já viste? Vi. Eu ainda Então... não vi, mas já vi uma crítica. E a crítica fez-me perceber o porquê de haver tanto ênfase. Eu ainda vou ver, mas pelo que eu percebi, eu acho que é o Ken só vive para a Barbie. E o Ken a querer entender, tem de entender, isto é o que eu acho que é, mas eu não vi. Tem de entender que tipo, sim. Tem de olhar para ele. E eu acho que... à frente, sim. Eu não vi, mas é a teoria que eu tinha do filme, que era assim. Mas eu percebo porque é que tem tanto sucesso, porque eu acho que hoje em dia, por exemplo, os casais 17, 18, 19, eles ficam casais porque sentem que precisam de outra pessoa para ser felizes. E eu acho que isso é a reflexão da sociedade hoje em dia. E daí ter tanto sucesso. É uma coisa mais profunda, efetivamente. Mas eu, em termos de filme, que horror, tipo, eu não me lembrava de ver um filme tão tipo, mas se calhar eu acredito que tinha muita expectativa, se calhar havia tanto ênfase à volta. Mas eu também eu gosto muito da atriz, também ajuda. Dá essa imagem, dá essa imagem da sociedade, do mundo perfeito da Barbie, e ela tem que ir no mundo real e a ver na Barbie, que é só as Barbies, depois os homens, e no mundo real o que interessa, o poder está no lado dos homens, depois o poder são todos, pronto, já essa história homem e mulher, e o Ken ver isso e voltar para o mundo da Barbie, mas nós temos o poder, e essa parece assim, gostei da história, mas achei um bocado, mas falares-me assim, desse ponto de vista dele... Não, eu ainda não vi o filme, mas isto foi a teoria que eu fiz devido a uma crítica que eu vi do filme. Sim, mas faz muito sentido. Eu vi essa cena das pessoas, tipo, mas ao mesmo tempo tenho de ver e depois discutimos sobre isso. Mas a falar da Tesla, dos carregadores, supostamente há 10 anos, as primeiras 6 estações superchargers foram inauguradas na Noruega. E agora já está em 36 países, pronto, blá blá blá. E supostamente eles fizeram um tweet que é: supercharging na Europa está frito o dia 2 todo, que foi dia 29 de agosto. E isto incluía basicamente isto era 70% da network deles. Imagina num dia, como é que se diz? Dispensar 70% do teu revenue, do teu income, do teu, como é que se diz em português? Como é que se diz em português? Rendimento. Mas eu leio isto e penso, até lá mesmo fixe. Também dá um marketing positivo. E o meu colega de trabalho, ele viu isto
Estímulo. e eu disse assim, e ele disse, não, eu disse a gozar assim, tens de Tem que aproveitar. tens de aproveitar, ver se vais já fazer uns quilómetros ou assim. E ele disse, e depois eu a gozar, ele seguiu e disse logo, mas provavelmente estás com a bateria cheia. E ele, eu para carregar tinha de ir tinha de ir a Lisboa, que tipo, estava com a bateria cheia. Vaziava. Que é? Yeah. Já lá de vazia. Yeah, tinha de ir porque tinha a bateria cheia. Então não, acho que não aproveitou, mas acho que foi fixe da parte deles. Eu como consumidor ficava muito feliz. Mas eu não sei se foi por ele ter comprado. Eu agora parece que vejo mais Tesla na estrada. Hum. Por exemplo, Eu não sei como é que se chama esse efeito, mas é de aprenderes uma palavra e estás sempre a vê-la. sim, sim. É aquela. Mas por exemplo, Já- é engraçado só para se calhar para acabarmos. E ele agora comprou o Tesla e o Tesla tu podes ligar à Dashcam. Mas aquilo, as perguntas que ele fez, acho que eu não sei se é Dashcam que se chama. Acho que é Dashcam. As câmaras. Mas basicamente imagina, eu perguntei-lhe, Ligar as câmaras. sim, mas o que eu perguntei sim, foi, sim, é uma função. o teu carro se estiver parado o dia todo, quanto a bateria gasta? E ele, 1%. Mas eles podem ativar a funcionalidade, que é tu vais à beira do carro e Vigilância. é de vigilância, é isso que eu queria dizer. Ligar as câmaras. E aí já gasta 4 a 5%. E é engraçado, Ok. ele diz, imagina, chega ao carro e depois tem notificações, dizer tipo, das pessoas que passaram e assim. Passaram, yeah. E eu chego, No, encosto-me assim, ele recebe a notificação no telemóvel. Ontem cheguei cheguei à empresa e vi o carro dele, eu vi-o tipo na entrada. E eu fui, encostei-me. E ele recebeu a notificação e viu-me e foi à aplicação e fez o barulho do peido. Tipo, da buzina. É mesmo engraçado. É uma coisa engraçada. Tipo, tu entras na aplicação e Estás-me a pouco isso. tens tudo. Por acaso falei contigo Sim, dele sim. hoje, porque ele disse assim, olha, porque ele estava a falar de Tesla e ele disse, Falaste comigo Não, dele. não Ou falei com trocaste ele, tudo? ti, sim, Estás troquei-me pior, todo. estás pior que eu. Mas como é que foi? Eu disse que um dia, se calhar daqui a 5 anos, mandei um número à sorte e juntava-me ao gangue dos Teslas também, que o dia gostava de ter um Tesla. E ele disse, então tens de usar o meu código promocional, que eles ganham coisas a dar o referral. E eu disse, Sim, sim. olha, isso depende, porque se o meu irmão entretanto comprar uma, e se ele tiver eu vou usar o dele, não vou usar o teu, disse logo. E ele disse-me, e depois eu disse-lhe que ele dizia, o seu irmão O teu irmão. que precisar que use Teu o irmão meu, precisar. foi o que ele disse. Yeah. Makes sense. Por isso, o Ruben Faz sentido. provavelmente vai nos ouvir, que ele é o podcast. Já passei a Então. mensagem. Um abraço, Rubem. Sim. Por isso. Mas por acaso já tive o vício, já me passou. E esse Rubem está-me a pôr outra vez o vício. É E engraçado. é verdade que a carrinha já tem 240 mil. Fica velhinho. Ou então troco o Smart. Yeah. Isso é que Tem era. que haver Se ficar com um carro a combustível, se tiver que fazer mais de 500 km sem ter um. Se bem que aqui os pontos de carregamento aqui por exemplo, se for para a Alemanha ou para a deve ser França, muito, não? já se vê bastante. O Ruben foi ao Algarve e ele disse que não teve problemas. Não, porque ele disse que. Eu acho Sim, que vamos, o carro calcula-te ele até me o contou caminho uma para história. passar por Ao vir para cima, carregadores. ele disse: vais parar no de Fátima. E depois estava a chegar, tipo, estava perto e disse: não, afinal tem muitas pessoas aqui, vais parar no próximo. E recalculou a rota. E ele é que decidiu: não, vou parar neste. Tinha 5 carros à frente dele. Mas o próprio carro já faz isso. Mas a cena é que, olha, até me dá duas curiosidades e até se calhar perguntou ao Ruben, ele que nos manda um áudio, um comentário, ou até que te manda um recado por ti. Sim. Num caso, ele tem 5 carros, ou melhor, primeiro o meu stress, um supercharger, qualquer coisa eletrónica, pode variar. Sim. E se bem que quando tens um supercharger, não tens só um, tens 4 ou 5, portanto ajuda-me a acalmar. Se tiver um variado, ok, eu não vou estar todos. Sim. Mas isso é um problema. Pronto. Porque mal ou bem bombas, há muitas mais. Sim. Isso é ponto assente. Outra coisa, num caso como ele tinha 5 carros à frente, mesmo que é um supercharger, não é 2 minutos. E ele que me Quanto disse. tempo é que ele teve de ficar ali? Pois, ele que me disse, ele disse-me:
Foi o tempo da mulher ir com os filhos à casa de banho e já estavam. Foi o que ela disse. Se calhar. Sim, mas isso foi quando pôs a carregar. Mas enquanto esperou os 5 carros. Vou perguntar. Amanhã, eu vou pedir um áudio e depois passamos aqui no podcast. É isso aí. Mas pronto. Acho que damos a volta aqui dos assuntos da semana. Sim. Dos últimos tempos. Obrigado, Barbie. Barbie, é. Bard. Eu percebi Barbie. Bard. Bard, obrigado, Bard. Obrigado, Barbie, por nos inspirar. Obrigado, Bard. Obrigado a Elon todos. Musk. Obrigado, X. Obrigado, Elon Musk. Obrigado, Esse aí Ruben. vamos ter que pedir uma comissãozinha, porque estamos a fazer muita publicidade. É. Não ao Ruben, não ao Elon Musk. Sim. Enfim, mas pronto, olha. Espero que tenham gostado. Passem uma boa semana. E qualquer dúvida, esquecemos de dizer onde é que nos podem contactar. tecomolho@gmail.com ou em qualquer rede social @tecomolho. Por isso, TikTok, Instagram, estejam à vontade. Não é costume, mas já gravámos no dia 30 de agosto e este é o episódio 19. É isso mesmo. É isso aí. Mais vale tarde do que nunca. Pronto, olha. Pessoal, um abraço. Fiquem bem. Uma boa semana. Marcelo. Abraço. Na próxima temos de falar do evento da Apple. O que é que será que vai haver no evento da Apple? Porque depois já deve ser. Dá aqui um teaser. Fazer os leaks. Os leaks. Se calhar vai ser só os leaks. O que é que vai acontecer. Por isso, fiquem bem. Mas Grande abraço. É isso. Abraço. Fiquem bem. Até com molho. Isso é que foi abraços.